Olá, amante do terror. Como seria se os dois se encontrassem depois de milênios separados? Pois está claro que Abel nutre um ódio mortal por Caim. E o porquê está óbvio. Hoje vamos observar o que nos diz exatamente o que aconteceria se caso os dois irmãos se encontrassem novamente. E por que num universo alternativo? Porque os dois nunca devem se encontrar em nenhuma circunstância, pois isso poderia resultar em eventos caóticos de nível bíblico, mas não significa que os dois já não tenham se encontrado em outras ocasiões. Apenas não neste universo, mas existem milhares de universos alternativos que dão para nós um possível resultado desse encontro sangrento. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Para quem não conhece a história, recomendo que assista aos vídeos sobre ambos SCPs. Contudo, eu ainda faria um resumo, mas se você quiser algo mais completo, há vídeos separados ou então a própria playlist de SCPs. SCP-076 dígito 2, conhecido como Abel, é um homem cujo único desejo é matar o máximo de humanos possíveis, não encostando em animais ou outros seres não humanos que não façam mal a ele. Ele é um guerreiro sanguinário que busca acabar com seus alvos da maneira mais rápida possível, tirando lâminas negras de uma fenda no espaço que são capazes de cortar até aço. Suas capacidades físicas são incríveis, é sobre-humano em questão de velocidade, força e principalmente a resistência. Nada é capaz de pará-lo por muito tempo, nem deixá-lo contido. A única forma de realmente pará-lo é o matando. Mas não é fácil fazer isso, pois o que é capaz de matar alguém várias vezes, ele consegue aguentar numa boa. Porém, ele não é imortal. Se ele levar uma quantidade significativa de dano, ele morrerá. Ele já foi morto diversas vezes de várias maneiras diferentes. Asfixiado, afogado, baleado, queimado, bombardeado, cortado, decapitado, desmembrado, envenenado, dentre muitas outras coisas. Sempre que é morto de alguma forma, seu corpo se desintegra e se restaura dentro de seu caixão. E isso pode levar horas, meses, anos ou até décadas, mas ele sempre volta. Ele é considerado um dos SCPs mais sanguinários de toda a Fundação, uma máquina de matar imparável que só cessa quando é destruída, mas sempre retorna da morte. Mas ainda há o seu oposto, SCP-073, conhecido como Caim. É um homem com próteses de metal desconhecido substituindo a maioria de seus membros. Ao contrário de seu irmão Abel, que não quer nem saber de conversar e os únicos que respeita são guerreiros que morrem em batalha, ele já é bastante comunicativo com o pessoal da Fundação, passa seus dias lendo e sempre que pode ajuda o pessoal em muitas coisas que envolvem força ou inteligência. É imortal. Todas as feridas que seriam impostas ao seu corpo são refletidas diretamente no agressor. Por exemplo, nunca conseguiram tirar uma amostra de sangue dele, pois quando faziam o teste, o sangue já não era de Caim, mas sim do pesquisador. Quando mostraram uma foto dele para Abel, ele surtou e matou vários guardas. E quando perguntaram a SCP-073 sobre o seu suposto irmão, ele se recusou a dar mais informações. Apenas disse que eles nunca deveriam se encontrar. Mas nesse universo, por algum motivo, as coisas foram diferentes. Mas um incidente aconteceu envolvendo a quebra de contenção de Abel, mais uma vez buscando um oponente digno. Mas é claro que entre os soldados da Fundação, um total de 0 conseguem aguentar o 1 contra 1 com ele. E em poucos minutos, um massacre foi formado. Mais de 20 corpos no chão. Ele foi alvejado com balas o suficiente para matar um homem mais de 10 vezes, mas que não foram o suficiente nem para cansá-lo. Até que ele entrou em um local parecido com uma câmara, com 2 portas de metal, uma de cada lado. E essas portas então se fecharam e o trancaram lá dentro. E ele riu com a ideia de que eles achavam que poderiam prendê-lo, mas a ideia não era essa. A câmara então começou a se encher de água e, como ele estava longe da porta, não conseguiu chegar a tempo. Conseguiu prender a respiração por muito mais tempo que um ser humano, até que sucumbiu. Seu corpo desapareceu e o caixão se fechou. Caim, ao saber desse acontecido, decidiu finalmente que depois de milênios era a hora de consertar as coisas.
Eles propuseram que ele então se encontrasse com Abel para que finalmente resolvessem isso. Ele aceitou, mas com uma condição, que o único que poderia abortar a missão seria ele mesmo, ou seja, ninguém poderia intervir, só ele parava a missão. Essa condição foi pensada durante 3 dias, e no fim do terceiro, o conselho aprovou e deu início ao plano. Ele foi quilômetros abaixo do nível do mar. Era o mais próximo de seguro que tinha. SCP-073 teria que ficar esperando do lado de fora do caixão até que ele saia. Mas o problema é que isso poderia demorar minutos, meses ou anos para acontecer. E acho difícil que ele esperaria tanto tempo assim. Mas então, ele recitou uma fala tranquilizante que somente Abel entenderia. Eis as suas palavras. Fala aí, irmão. Bom dia. Você não deveria estar cuidando das suas ovelhas? Todas elas desceram as colinas. Estão espalhadas. Seus filhotes fugiram de nossas terras e enchem as colinas como cabras da montanha, os desertos e savanas como camelos, órexes e etílopes. Bom dia, irmão. Não demorou muito tempo. Na verdade, 3 minutos depois que Caim disse isso, Abel saiu do caixão. Mas se você esperava uma reunião calorosa de família, você está muito enganado, pois no exato momento em que Abel viu seu irmão, imediatamente sacou uma lâmina da fenda e tentou decapitá-lo. E Caim nem tentou desviar, porque o ataque foi refletido, e quem teve a cabeça decepada foi Abel, que morreu na hora e teve seu corpo transformado em pó. Voltando para dentro do caixão, Caim colocou a mão em seu pescoço e disse: "É bom te ver também, Abel." Então isso se sucedeu. A cada 2 dias, Abel saía do caixão e tentava decapitar o irmão, e toda vez morria, mas nunca parava de tentar, pois estava cego pela fúria. 2 meses depois, a raiva cessou um pouco, e foi o suficiente para ele questionar o porquê ele estava ali. Mas antes que Caim pudesse falar alguma coisa, ele tentou matá-lo novamente, e novamente virou poeira. Então mais um mês se passou. E ele sempre perguntava a mesma coisa, mas nunca queria saber a resposta. Até que Caim lembrou de uma coisa. Quando Abel nasceu, ele tinha nascido com cólica e nada o fazia parar de chorar. Nada além das canções de ninar da sua mãe. Canções essas que Caim lembrava de cor e salteado. Então, não custava tentar. Foi ao lado do caixão e recitou as canções de sua mãe. E, surpreendentemente, funcionou. O homem tatuado saiu de seu caixão devagar. Não parecia expressar mais ódio e estava com um olhar calmo como o de um fazendeiro, questionando o porquê ele tinha retornado depois de tê-lo matado e o deixado com todas aquelas pessoas que fizeram aquelas marcas nele. Caim respondeu que era um jovem tolo, que era acometido pela inveja, mas que o tempo o fez sábio e que nunca mais queria matar novamente, apesar de ter sido o primeiro assassino. Eles dois tiveram uma conversa normal depois de milênios, e ambos se desculparam e se redimiram de seus pecados. E após eles recordarem do passado, seus corpos viraram poeira, e as lágrimas que caíam de seus olhos puderam molhar o que restou de seus corpos. E agora, seus espíritos estavam livres da terra, e puderam morar em paz no paraíso, juntamente com seus pais, que se foram há milênios atrás, e retornar aos seus tempos mais brilhantes. Não se sabe o que aconteceu com este universo depois que isso aconteceu, mas se sabe que, para os dois irmãos, tudo acabou bem no fim das contas. Mas, infelizmente, no universo em que vemos, isso nunca aconteceu. Caim continua a passar seus dias na fundação e Abel continua coberto de fúria e assassinando quantas pessoas puder. Eles nunca se encontraram e, provavelmente, nunca vão se encontrar e nunca vão se perdoar.